Bom dia, Nai. Bom dia, Esther. Bom dia, Clara. Bom dia, bom dia, bom dia, papos, mames e futuros. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da manhã, nossa live devocional do livro A Mãe no Lar, de John Abbott. Eba, que bom que você tá aqui, Esther. Obrigada pela tua presença, viu? Bom dia, Andrew. Bom dia, Tânia. Sejam muito bem-vindos. Me deem um retorno, por favor, se tá tudo ok para vocês o áudio. Hoje vocês vão ouvir um ruidinho aqui ao fundo, que hoje aqui em casa a faxina começou cedo. E aí o marido tá lá cortando a grama, então vamos continuar a vida aí, continuar a rotina. Não dá muito para parar aqui, senão a gente se enrola todo. Tá ok o áudio? Ok, então vamos lá. Obrigada pelo retorno, Polly, Tânia, Andrew. Vamos lá. Ontem, então, nós falamos sobre exemplos da influência materna, né? Contamos um pouquinho sobre a história de John Newton. E hoje nós vamos falar a respeito de um encorajamento à fidelidade materna. Então, se você é mamãe, você papai, você futuros papos e mames, está precisando de um encorajamento à sua fidelidade na parentalidade, então vamos falar sobre isso hoje. Um encorajamento à fidelidade materna. Que comentário indispensável é esse sobre o poder da influência materna? E que encorajamento ele oferece a cada mãe para que seja fiel em seus esforços de treinar o seu filho para Deus? Se a senhora Newton, então lembrando de ontem da mãe de John Newton, se a senhora Newton tivesse negligenciado o seu dever, se ela tivesse sido remissa como muitas mães cristãs, o seu filho, sob a vista humana, poderia ter continuado no pecado e ter sido excluído do céu. Mas foi por meio da influência da mãe que o filho foi salvo. Newton tornou-se depois um dos mais bem-sucedidos pregadores do Evangelho, e cada alma que foi salva por instrumentalidade dele, ao cantar no céu o cântico da misericórdia redentora, irá por toda a eternidade bendizer a Deus por ter dado a Newton aquela mãe. É isso. Super simples. Encerramos então o de terça-feira. E aqui fica claro, mais uma vez, conforme a nossa oração final de ontem, né? Em que agradecemos a Deus pela mãe de John Newton, por ela ter sido uma mulher piedosa, uma mulher perseverante na educação, na disciplina de seu filho, uma mulher de valores, de moral. E da mesma maneira está dizendo aqui hoje, né? Reforçando o que nós comentamos ontem no final, que depois Newton se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. O que é isso? Para você que não sabe, o que é pregador do Evangelho? É alguém que sai espalhando a semente, é aquele que sai falando da palavra que ele aprendeu e que tem sido vida nele. Então, Newton se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, e a cada vida que ouvia, que dava ouvidos à palavra dele e se rendia ao Senhor Jesus, se entregava, se colocava ali aos pés da cruz, a cada uma dessas vidas, aqui diz que devem se lembrar, bendizer a Deus, né? Senhor, seja bendito, Senhor, seja louvado por toda a eternidade, pela vida da mãe de John Newton. Porque se não fosse por ela, o seu filho teria continuado em uma vida de devassidão, em uma vida entregue aos próprios prazeres, aos próprios deleites. E não é esse o sentido da vida humana. Eu até terminei de ler um livro essa semana, que eu coloquei esses dias, que foi o primeiro livro concluído de 2023, né? E o nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E aí você fala, nossa, que coisa feia falar que Deus destrói sonhos. Sim, Deus não é um Deus de ilusão. Deus não é um Deus que reforça
os seus desejos, os seus planos, ele não é o seu mordomo, ele não tem o dever de responder às suas perguntas, ele não tem a obrigação de te explicar o que ele está fazendo, não. Ele tem planos grandes que você nem consegue imaginar, mas você precisa estar disposto a se render a ele, disposto a vivenciar, a desfrutar das coisas que ele tem para você, né? Então é igual na capa do livro, até tem o sorvetinho, né? Carregando o sorvete cai. E o nosso Deus é esse Deus. Muitas vezes o seu sorvete vai cair. E aí você vai falar assim, nossa, o que eu fiz de errado? Não sei o que, mas não. Aquilo ali pode fazer parte do plano de Deus para a sua vida. Talvez o plano dele não era aquele sorvete, entenda, né? Metaforicamente. O plano dele para a tua vida não era que você continuasse naquele caminho, que você continuasse naquele trabalho. O plano de Deus para a sua vida não é que o seu filho chegasse naquele mês. Então ele tem planos diferentes dos nossos, mas os planos dele são infinitamente melhores. Vou ler aqui o comentário da Esther. A oração precisa fazer parte da rotina de todos, mas principalmente das mães, com certeza. Não desista de seus filhos, não importa a situação. Isso aí, Tânia. Exatamente isso. Quando nós estamos orando, é quando o nosso coração ele está aberto para falar para Deus, Deus, eu quero tudo isso, eu sei de tudo isso, mas eu também tenho limite em tudo isso aqui. Mas eu também sei que o Senhor tem coisas melhores para mim. Mas eu sou dependente, eu sou tua filha, eu sou teu filho. E eu quero viver, eu quero desfrutar da tua vontade, da tua bondade. E nós mães, nós somos aqui, sinta o peso dessa responsabilidade, sim, você mulher. Nós mães, nós somos responsáveis pela harmonia na nossa casa, tá? Aí você fala assim, ai, mas meu marido, meu filho. Mamãe, mulher, você tem responsabilidade pela harmonia da tua casa. Tem até um versículo, acho que em Provérbios, e eu não lembro certinho a referência, e ele diz que é melhor viver em uma casa cheia de goteira do que em uma casa onde tem uma mulher que reclama o tempo todo. Então, você é responsável pela harmonia do seu lar. Talvez o seu marido, o seu parceiro, o seu cônjuge chegue em casa e naquele dia ele tá super nervoso e as crianças estão agitadas e querem brincar com ele e ele não quer dar atenção para as crianças. Você tem condições. Deus colocou dentro de você toda a sensibilidade para lidar com essa situação. Você é que tem condições dentro da tua casa de resolver isso, de colocar o teu marido num canto ali para ele poder descansar e ao mesmo tempo de chamar os seus filhos, acolhê-los e dizer, olha, hoje o papai tá cansado, hoje o papai, ele não vai querer brincar muito, então vamos deixar ele descansar e amanhã a gente vai e a gente brinca, a gente tem um tempo com ele. Então você é capaz disso e os seus filhos vão entender, ao invés de ficar reclamando, porque reclamando pro marido, porque você isso, e eu fiquei com as crianças o dia inteiro. Gente, acontece na minha casa também, tá bom? Não é só na sua, acontece na minha casa também. Quantas vezes que eu reclamei pro meu marido, olha, eu fiquei o dia inteiro com eles, eu tô cansada, eu separei briga o dia inteiro, eu resolvi coisa, eu limpei casa, eu isso, eu aquilo. Aí você chega aqui e você quer descansar, e eu tenho que ficar correndo atrás de tudo mesmo assim. Então, talvez seja importante a gente parar, refletir sobre o nosso papel, a grandeza dele, tá? Entendendo que você, mulher, não foi feita de um modo inferior ao homem, não, de jeito nenhum, tá bom? Até mesmo quando a Bíblia fala sobre a esposa, quando a Bíblia fala sobre a esposa, sobre a auxiliadora, a companheira, a mulher que é idônea, ela usa um termo lá, Ezer Knegdo, que ele muitas vezes na Bíblia ele é relacionado ao Espírito Santo. Então você é aquela que tem capacidade, foi colocado em você, de muitas vezes resgatar o seu marido,
de muitas vezes salvá-lo de situações complicadas. E da mesma maneira com os seus filhos. Através da sua oração, você tem esse poder, essa autoridade que foi colocada por Deus sobre a sua vida, de resgatar os seus filhos. E foi assim com John Newton, né? A mãe dele, desde pequeno, como a gente leu ontem, ela impunha as mãos sobre a cabeça dele e profetizava. Ela dizia palavras de bênção sobre a cabeça dele. E durante a juventude, a adolescência, nos momentos em que ele se afastou dos caminhos do Senhor, em todo o tempo, ele lembrava da mão da mãe sobre a cabeça e das palavras que ela dizia. E foi isso que trouxe temor à vida dele. Foi isso que fez com que ele retornasse ao Evangelho. E foi isso que o impulsionou a se tornar um dos pregadores do Evangelho. Então, todas essas vidas, essas almas que foram resgatadas através da vida de John Newton, que ouviram a voz dele e através dessa voz compreenderam quem era Jesus, essas almas, elas precisam agradecer. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Bendito seja o seu nome, porque a mãe de John Newton foi constante, foi perseverante, ela não desistiu. Foi por isso que eu coloquei aquele desafio aqui ontem, depois eu levei ele lá pros stories também, pro feed, sobre durante toda essa semana, todos os dias, nós vamos impor as nossas mãos sobre a cabeça dos nossos filhos e dizer uma palavra de bênção sobre eles. Porque eu tenho certeza que isso vai ser marcante. Talvez o seu filho hoje ele não tenha colaborado desde o momento em que ele levantou, ou desde o momento em que ele te acordou. Talvez durante todo o dia seja um dia complicado, um dia cansativo, um dia estressante para você e você não tenha a menor vontade de colocar as mãos e dizer uma palavra de bênção. Talvez na realidade sua vontade seja de colocar a mão e falar: pelo amor de Deus, me obedece, me escuta, para de fazer isso, aquilo. Mas não, você vai usar a sua boca para dizer palavras de bênção, crendo que a nossa boca ela tem o poder tanto de vivificar quanto de mortificar. Então use a sua língua para trazer vida, use a sua língua para trazer bênção para a vida dos seus filhos. Encerramos então, e aqui fica esse encorajamento para você mãe, para você pai, que sejam fiéis à disciplina de seus filhos, lembrando que eles sempre vão lembrar das suas palavras. Eu tô aqui, perguntaram pra mim com relação aos meninos como tava o meu coração. Meu coração tá muito tranquilo. Eles estão no acampamento, eu sinto falta deles aqui, porque a casa tá muito mais silenciosa, mas o meu coração tá muito em paz, porque eu sei que eles vão se lembrar das minhas palavras enquanto estiverem lá. Eu sei que o momento em que eles abrirem a malinha, quando eles abriram ontem já pra dormir, eles já encontraram os nossos recadinhos, as nossas palavras ali. E eles vão a todo momento lembrar das palavras do papai e da mamãe. E aquilo vai levar temor ao coraçãozinho deles, para que eles possam obedecer. Não porque nós estamos ali para cobrá-los, mas obedecer por amor. E é esse o ponto, é exatamente esse o ponto que eu creio que a mãe de John Newton queria chegar. Obediência por amor. Não a obediência por, eu tenho medo de ser cobrado, eu tenho medo de perder um privilégio. Não. Então lembre-se disso. O propósito da disciplina dos nossos filhos é o coração. Não é o ato em si, mas é o coraçãozinho deles. Se o seu filho te respondeu mal, o teu objetivo em corrigir isso não é esse comportamento de te responder mal, mas é o coraçãozinho dele. O que tinha ali no coração dele, o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando quando ele te respondeu daquela maneira, tá bom? Então, vamos continuar cumprindo com o desafio durante essa semana. Todos os dias, coloque a sua mão sobre a cabeça dos seus filhos e fale uma palavra de bênção. Vamos então terminar com uma oração. E só adiantando para você, principalmente para vocês que têm filhos pequenos, amanhã nós vamos falar sobre a influência da primeira infância. Então, se você está prestes a ter seus filhos ou já tem seus filhos ainda pequenos, vamos falar um pouquinho sobre a primeira infância. Vamos fazer a nossa oração, então.
Mais uma vez agradecendo a Deus pela vida da mãe de John Newton e agradecendo a Deus pela sua vida também, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais esse dia das nossas vidas. Obrigado por ser presente em nós. Obrigado por cuidar de nós. Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos perdão porque tantas vezes somos duros, Senhor, com os nossos familiares, sem que eles nem ao menos saibam o porquê. Jesus, nos ajude a sermos mansos, nos ajude a sermos humildes, entendendo que nós estamos aqui, que os nossos filhos nos foram dados, para que nós possamos amar e servi-los. Nos ajude, Senhor, nisso. Nós te agradecemos pela vida da mãe de John Newton, que com tanto amor, com tanta gentileza e humildade, todos os dias abençoava e ensinava ao seu filho. Da mesma maneira, agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas. E eu peço, Pai, que cada um desses pais, dessas mães, dos futuros pais e mães que estão assistindo e assistirão essa live, Senhor, que possam ser tocados, Pai, para que sejam fiéis, sejam constantes, para que perseverem no amor e na disciplina de seus filhos, Pai. Deus, que o coraçãozinho de cada uma dessas crianças seja tratado com muito amor, que não haja feridas, Pai. Nós estamos aqui como pais, dispostos a cuidar e proteger dos nossos filhos e ajudar, Deus, com que cada ferida seja cicatrizada. Pai, nos ajude, fale ao nosso coração de uma maneira muito profunda, Deus, para que sejamos fiéis ao propósito, a missão que o Senhor colocou a nós, que é a de cuidar dos nossos filhos e criá-los, Deus, para a eternidade. Nos ajuda nisso, Senhor. Que nós possamos crer que a disciplina, que o amor, que servi-los frutificará, Senhor, que eles darão muitos frutos no tempo certo. Jesus, nos ajude e nos ajude também a continuar durante toda essa semana, colocando as nossas mãos sobre a cabeça dos nossos filhos e dizendo palavras de bênção, Senhor. Talvez a gente pense que eles já saibam, mas até o óbvio precisa ser dito, Pai. Nós precisamos dizer o quanto eles são amados, foram esperados, o quanto eles são especiais, o quanto eles são únicos. Nos ajude, Senhor, a dizer tudo isso com o nosso coração, de uma maneira pura, não de uma maneira soberba, rancorosa, de uma maneira frustrante, mas que nós possamos abençoar os nossos filhos, Pai. Porque nós temos certeza, Deus, eu estou certa, de que nós veremos frutos e esses frutos começarão a crescer muito cedo, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, trabalhe os nossos corações e nos use para trabalhar o coração dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, gente, todos vocês que estiveram aqui até agora, todos vocês que passaram por essa live, que Deus os abençoe muito, que vocês tenham um dia maravilhoso. Quem tá faxinando a casa e hoje tamo junto, bora lá continuar. E não se esqueçam de tirar uns minutinhos durante esse dia, colocar a mãozinha aí na cabeça dos seus filhos, olhar nos olhos deles e dizer o quanto eles são especiais e amados, tá bom? Um beijo, até amanhã. Amanhã estaremos aqui às 9 de novo, tá? O horário continua esse. Um beijão, vai ficar salvo e depois você pode compartilhar com quem você quiser. Até mais!